Fala aí, galera do Fogão, tô iniciando aqui o canal de um modo ainda meio precário, né? Há muito tempo que eu venho pensando em criar esse canal, há mais de um ano, e aí a gente fica sempre esperando esse momento certo, nunca tem o momento certo, enfim, então tô começando aqui bem basicão para quem sabe, né? Espero daqui a muito tempo eu olhar para trás e até com um olhar crítico, né? Nossa, olha o primeiro vídeo sem cenário praticamente, sem microfone, gravado fora de enquadramento, mas vamos lá. Eu preciso falar do nosso fogão, do nosso amor, da nossa paixão maior, que é o Botafogo de Futebol Regatas. Então vamos lá. Meu nome é Carlos Albuquerque, eu tenho 49 anos, quase meio século. E, enfim, então posso dizer que eu tenho quase meio século de fogão, de paixão, né? Essa paixão em comum aí que a gente tem, esse amor maravilhoso, mas também bandido, né? Então vamos lá, galera. Hoje, dia 8 de abril, o Botafogo está naquela situação que amanhã ele define a Taça Rio contra o Audax, né? E é uma final, muita gente já comentou isso, eu concordo, até constrangedora, né? Eu espero que o Botafogo vença, ou pelo menos empate, né? Para conquistar esse título, digamos assim, entre aspas, mas sem volta olímpica, sem muita badalação, porque não tem nada que se comemorar ter ficado fora das semifinais do Carioca. Ponto pacífico. O outro assunto que eu queria abordar, obviamente, que é a pauta, né, de todos os influenciadores. Aliás, eu queria agradecer a todos eles, não vou citar aqui nominalmente, mas sou fã de todos os canais aí da mídia independente, acompanho vários deles há muito tempo, sou um espectador fiel, digamos assim, e agora estou passando um pouco para o lado de cá. Espero que vocês me recebam de braços abertos, né? Enfim, então a pauta agora sempre é Luiz Castro, né? Então, minha opinião não é diferente, né, do que eu tenho visto por aí, da galera, né, dos influenciadores. Acho que já deu para o Luiz Castro. Eu acho que a gente passou por uma montanha russa assim, de emoções, a nível de que já teve momentos que a gente acreditou no projeto, né? Não que o projeto a gente desacredite, né? O projeto é muito mais do que o Luiz Castro, mas que a gente já acreditou que o ideal seria o Luiz Castro permanecer, mas agora chegou no limite da nossa paciência, esse empate com sabor de derrota lá no Chile. Ainda perdemos uma quantia, né, em dinheiro aí de 100 mil dólares, mais de 500 mil reais. Foi quase que, podemos dizer que a gota d'água. É óbvio que amanhã a gente vai torcer para o Botafogo conquistar a Taça Rio, garantir essa vaga na Copa do Brasil, mas a gente tem a sensação que mesmo que o Botafogo não consiga isso amanhã, vou bater na madeira aqui, que ele não vai cair, por conta da fatídica dívida, né? Digamos, do contrato, né? Da multa, melhor dizendo, que o Botafogo teria que pagar, que tem gente que diz que é de 10 milhões, tem gente que fala que é de 12 milhões, eu já ouvi falar que é menos, que é 8 milhões, mas enfim, não importa, é um valor bastante alto, e que o Botafogo, né? Textor, principalmente, tem aprendido a lição de que não dá, né, no futebol brasileiro, para se colocar uma multa desse montante, né, desse valor tão alto, que é alto até para os bolsos do Textor, né? É claro que a gente entende que no momento que o Botafogo vira SAF, existe, né, uma mudança ali de chave, né, no mindset, para usar uma palavra em inglês, né, do clube, né? Mudou completamente. Agora nós temos, né, um dono, um boss, que tem uma administração voltada, sim, para a parte de grana, né, em bom português. Então, se antes os presidentes cansavam de demitir técnicos, tá ruim, vamos mexer no técnico, e às vezes até funcionava, né? Hoje em dia mudou completamente. Agora, o Textor, desde o início, eu tive a sensação de que ele estava botando todas as fichas no Castro, e a gente tem que admitir que o Castro tem uma boa oratória, o Castro foi importante digamos assim, na reformulação lá do Lonier, né? Então esse lado aí que os portugueses normalmente têm, né? Assim, meio ríspidos, né? Que a gente até às vezes estranha, né? Porque é diferente do brasileiro, que é mais emotivo. Esse lado, né? De cobrar, eu acredito que seja muito bom, né? Então o Castro fez coisas boas, por incrível que pareça, nesse um ano de Botafogo, né? Então a cobrança em relação ao CT, a cobrança em relação ao próprio Nilton Santos, né? Isso aí foi muito bom, que talvez um técnico brasileiro
já acostumado, né, com as mazelas, digamos assim, com a falta de estrutura do futebol brasileiro, não fosse ficar em cima. O Castro veio com uma cabeça, obviamente, toda europeia e cobrou, né, exigiu, digamos assim, essas mudanças que o Textor também, verdade seja dito, já estava disposto a fazer. Então, quando, por exemplo, lá atrás, o Castro falou, foi uma declaração até que pegou muito mal, né, de que o piso do Lonier parecia um piso de estacionamento, era muito duro, e aí o Botafogo partiu, né, para corrigir isso. Eu acho que isso foi até bom, fez bem, né? Hoje, analisando cabeça fria, na época eu não gostei da declaração, mas a gente vê que foi uma declaração que ajudou o Botafogo a crescer, né? Mesma coisa agora em relação ao Nilton Santos. A grama sintética eu sei que foi colocada por outras razões, a questão de poder ter shows, né, como já começou. Agora o campo anexo do Nilton Santos também vai passar pelo mesmo processo. Então, para essas mudanças, eu acho que o Luiz Castro foi um bom treinador, foi um cara que elevou o nível do Botafogo, não há dúvidas. Por outro lado, o trabalho dele, né, vou chover aqui no molhado, não evolui. Tivemos um brasileiro, sim, razoavelmente tranquilo, né, principalmente depois da chegada do Tiquinho. O Botafogo teve uma campanha até boa, né? Batemos na trave, né? Fomos até a última rodada com chances de Libertadores, que foi uma coisa já excelente, e criou-se essa expectativa de que esse ano iríamos com certeza brigar pela Libertadores e também pelo título da Sul-Americana, coisa que até o Castro declarou essa semana, né, para o jornal A Bola, o jornal português, de que eram as metas. Só que vendo o Botafogo jogar, não dá para acreditar mais nessa possibilidade. Vendo o Botafogo jogar, cada rodada tá pior, né? Acho que o início do Carioca até nos iludiu um pouco, e aí vencemos o Fluminense, que era uma coisa até, um resultado até inesperado, e depois, a partir da derrota contra o Vasco, mas ainda teve a questão da arbitragem, tudo, foi ladeira abaixo, né? Aquela atuação horrível, né, pífia lá em Brasília contra o Flamengo, contra praticamente o terceiro time do Flamengo. Ali a gente já viu que o Botafogo estava desajustado tanto taticamente, né, como também mentalmente, né, psicologicamente. Jogadores como Marçal e Tiquinho, dois dos jogadores mais experientes do elenco, perderam a cabeça. Então, assim, o Botafogo não evolui. Sofremos contra a Portuguesa em 3 jogos que fizemos com a Portuguesa, não fomos bem. Audax a mesma coisa. Amanhã talvez o Botafogo entre com um time reserva, né, se poupando para o jogo contra o Ipiranga. E esse jogo com o Ipiranga, a gente já sabe que vai ser um jogo muito mais difícil do que foi o contra o Magalhães lá no Chile. Então estamos a todos assim apreensivos enquanto botafoguenses, mas ao mesmo tempo torcendo para que as coisas aconteçam. Sinceramente, me parece que a demissão do Castro não vai acontecer por agora, não dá nenhum sinal disso, apesar de que o Textor está vindo para o Brasil, e acho que nessa vinda dele para o Brasil, talvez semana que vem, ainda temos que confirmar isso, sirva para que algumas coisas voltem a ser discutidas. Essa ausência, esse sumiço do Textor não tem sido bom. Vamos ver o que ele vai argumentar, né? E também a questão do CEO, enfim, está mais do que na hora de ser definido. E lembrando que já no final de semana que vem, no dia 15, sábado, o Botafogo estreia no Brasileirão contra o São Paulo, uma partida que vai ser difícil, apesar de ser no Nilton Santos. A gente já imagina talvez protestos da torcida. Tudo, claro, vai depender do jogo de amanhã com o Audax e do jogo do meio de semana lá em Erechim. É isso aí, pessoal, 9 minutos. Eu tô assim, desculpa se eu falei demais, eu falo muito, mas assim, é um primeiro teste, digamos assim, ligando aqui o celular, sem microfone, sem nada, de maneira bem raiz, assim, old school, né? Como eu falei no início do vídeo, eu tenho quase 50 anos, são muitas histórias de Botafogo que aos poucos aí eu vou contando para vocês, falando da minha história, né? Como vocês, botafoguense de coração, de alma, minha vida ao Botafogo. Espero que vocês curtam o canal. Curte, compartilha. Eu vou aos poucos me acostumando aí com esse modelo digital. Curte, compartilha, divulguem aí para os amigos se você curtiu aqui do conteúdo. E muito obrigado aí pelo prestígio, beleza? É isso aí, fogão na cabeça sempre. Vamos que vamos.